Por que nós precisamos de orar hoje? Porque este avivamento que nós tanto desejamos na nossa vida, dentro da nossa casa, atingindo os nossos filhos, reverberando para a igreja, impactando a sociedade, transformando a tessitura da nação, vem em resposta da oração. Não foi assim no Pentecostes? Quando o Senhor Jesus Cristo se dirigiu aos seus discípulos dizendo: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E eles entenderam que esse permanecer não era um permanecer calados ou acomodados ou omissos ou acovardados, porque diz a Escritura lá em Atos 1,14 que todos retornaram para o cenáculo e todos perseveraram unânimes em oração e fizeram isso durante 10 dias ininterruptamente, quando de repente num domingo às 9 horas da manhã os céus se fenderam, o Espírito Santo foi derramado, um vento impetuoso entrou naquela casa, línguas como de fogo pousando uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus. Eu vejo, meus amados irmãos, que a oração é a base do avivamento. Está escrito lá em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu encontro na Escritura lá em Isaías 44,3 que Deus vai derramar água sobre o sedento e derramar torrentes sobre a terra seca. Deus quer um pouco que tenha sede dele, que tenha fome dele, que o anseie mais do que as riquezas deste mundo. E então, quando a terra estiver seca e quando o povo estiver sedento, Deus manda água sobre o sedento, Deus manda torrentes sobre a terra seca. Eu fico olhando a história, e vocês muito conhecem a história de Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século XIX, um homem que enfrenta o liberalismo teológico que estava devastando a igreja, que permaneceu firme, fiel, pregando o evangelho com grande graça e poder na cidade de Londres, recebendo milhares e milhares de pessoas todos os domingos para ouvir o evangelho. E alguém um dia perguntou o Spurgeon qual o segredo do crescimento desta igreja e do impacto que esta igreja tem em Londres, na Inglaterra e no mundo. E ele respondeu: é que esta igreja tem uma usina de poder. E perguntaram: o que significa isso, uma usina de poder? Ele respondeu: esta igreja tem uma reunião de oração toda segunda-feira, onde centenas, onde milhares de pessoas vêm para buscar a face de Deus. E tem mais, debaixo do púlpito, onde estava o púlpito, havia uma sala, e ali tinham os irmãos que enquanto ele pregava, os irmãos oravam, e quando ele sentia que precisava mais de poder, ele batia o pé no assoalho, e isso soava lá embaixo, e eles fortaleciam ainda mais o clamor aos céus. E desta maneira ele entendia que não há poder na palavra, a não ser que haja um povo comprometido com oração, porque não há púlpito com poder, com bancos vazios de oração. Amados irmãos, eu olho para a história e vejo o que aconteceu nos Estados Unidos em 1857. Acho que vocês bem sabem da história do colapso financeiro que atingiu a América no ano de 1850. Naquela época, os bancos faliram, as estradas de ferro que transportavam seus produtos por país afora entraram em colapso. O desemprego era galopante, a economia estava em frangalhos, e então é nessa situação de grande crise financeira e econômica que um missionário urbano, Jeremias Lampier, no dia 1º de julho de 1857, assume o posto de um missionário urbano. E então ele escreve um folheto, e ele distribui esse folheto em Nova York. E ele chama homens de negócio, porque ele era um homem de negócio, para vir orar com ele num hotel em Nova York. Na primeira semana vieram 6 pessoas. Na segunda semana tinha 40 pessoas. Em 6 meses tinham 10.000 homens orando em Nova York por um grande avivamento espiritual. Em 2 anos, mais de 2 milhões de pessoas convertidas. Fruto desse avivamento
Um jovem de 26 anos que estudou no seminário de Princeton, ouvindo Charles Hodge pregar um sermão de missiologia. Ele me diz: meu Deus, eu quero ir para o Brasil. Alguém disse: você é louco, aquele país é um país muito pobre, aquele país tem doenças endêmicas, você é filho caçula, a sua mãe já está idosa, você tem igrejas grandes aqui na América que podem receber você. E ele diz: o lugar mais seguro para um homem estar é no centro da vontade de Deus. E como fruto desse avivamento, ele vem ao Brasil e chega aqui no dia 12 de agosto de 1859 para plantar a Igreja Presbiteriana do Brasil, fruto daquele poderoso avivamento espiritual. Amados, o texto é claro: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E eu queria aqui trazer apenas 5 aplicações do que significa isso. Primeiro, Deus liberta filhos cativos por meio da oração. Nós estamos aqui porque mães têm se levantado para colocar diante de Deus os seus filhos. E quantos filhos foram alcançados pela graça, porque mães estiveram na brecha, sem duvidar, com perseverança, como aquela mãe cananeia, cuja filha estava endemoniada. Aquela moça não tinha condições de ir a Jesus, nem de fazer qualquer pedido a Jesus. Ela vivia totalmente tomada e dominada por forças malignas. A sua mãe, embora gentia, a sua mãe, embora não tivesse tanto conhecimento, mas ela vai a Jesus, e ela clama a Jesus, e ela insiste com Jesus, e ela persevera em buscar a Jesus, e o milagre acontece na sua vida. O Senhor Jesus liberta a sua filha. Eu fico olhando a história, por exemplo, de Mônica, que orou por Agostinho 30 anos. 30 anos, era um homem inculto, ele era um professor de oratória, mas era um homem devasso, e ela orou, e ela chorou, e ela orou, e ela chorou, até que o seu filho se converteu ao Senhor Jesus Cristo. E mais tarde o Ambrósio foi a dizer: um filho de tantas lágrimas não poderia se perder. Deus age e liberta e salva por meio da oração. Eu não sei quantas de vocês, ou quantos de vocês já leram o meu livro Mães Intercessoras, que eu tive o privilégio de convidar Dona Eusa Lidório para prefaciar. Dona Eusa Lidório, no prefácio desse livro, narra uma história que o Ronaldo Lidório vivenciou entre os quechuas, o Sendero Luminoso, lá no Peru, quando ele era ainda seminarista. Ele foi para lá para fazer um trabalho missionário. E naquele tempo, o Sendero Luminoso, um grupo terrorista, estava prendendo cristãos, matando cristãos. E todos sabiam que se um Sendero Luminoso entrasse numa igreja e capturasse alguém, era impossível capturar essa pessoa ou resgatar essa pessoa com vida. E o Ronaldo estava pregando, quando entra o Sendero Luminoso e apanha ele e ao companheiro dele. Colocaram um capuz, jogaram dentro de um carro e saíram às pressas para ser levado para o pelotão do fuzilamento, para o paredão do fuzilamento. E o Ronaldo relata o fato de que houve muita angústia no coração dele. E naquele período em que ele estava sendo levado, e sabendo para onde ele estava sendo levado e qual seria o seu destino, ele disse: meu Deus, eu não estou em paz. Então, se o Senhor quer que eu morra, o Senhor me dê paz. Mas se o Senhor me der vida, eu quero consagrar mesmo a minha vida para dedicar toda a minha história para a pregação do Evangelho. Mas curiosamente, naquela noite, a sua mãe, que estava aqui no Brasil, foi despertada, inquietada, angústia na alma, e ela levantou da sua cama e andava de um lado para o outro, de um lado para o outro, diz: meu Deus, eu não sei o que está acontecendo com meu filho, eu não sei o que está ocorrendo com ele, mas eu estou com o coração aflito. Então, Senhor, onde ele estiver, como ele estiver, manda os teus anjos, envia o teu socorro, traz o teu livramento. E o Ronaldo disse que quando ele estava sendo levado, tirado do carro para ir para o paredão, passa um carro com muito barulho e o toma e o enfia dentro do carro e sai correndo com ele. E ele foi liberto de uma maneira extraordinária, porque naquela noite Deus levantou uma mãe aflita, mas intercessora, para colocar-se na brecha em favor do seu filho. Deus responde oração, e levanta filhos, e restaura filhos, e salva filhos, em resposta à oração de sua mãe. Mas amados,
Notem vocês que Deus reverte situações humanamente impossíveis em resposta de oração. Quantas pessoas que já escutei isso, na oração não muda nada. A oração só muda você, mas nada vai mudar em Deus. Irmãos amados, o Senhor diz, a Bíblia ensina assim: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, todo que bate, abrir-se-lhe-á. Nada tendes, diz a Escritura, porque nada pedis. Então quando você pede, você recebe. Pense comigo na história do rei Ezequias. O próprio Deus tinha mandado o profeta Isaías na casa dele para dar uma ordem, um veredito, um ultimato: põe em ordem a tua casa porque morrerás. E Ezequias ora e chora, e Deus muda o quadro, Deus muda o diagnóstico, Deus muda a sentença, Deus muda o ultimato, e manda de volta o profeta lá dizendo: olha, eu ouvi a tua oração, eu ouvi as tuas lágrimas, e eu te curarei, e eu libertarei Jerusalém do poder da Síria. Olha a história comigo de Pedro, lá em Atos 12, ele está preso, guardado numa prisão de segurança máxima, com 3 escoltas de 4 soldados cada uma. A morte dele já estava lavrada, a sentença dele já estava definida, ele morreria depois da festa, mas em resposta à oração da igreja que se colocou na brecha em favor dele, Deus mandou um anjo e tirou da prisão máxima e libertou Pedro, e aquele que haveria de matá-lo é quem morre. Deus reverte a situação em resposta à oração. Olha comigo a história de Paulo e Silas. Eles estão presos num tronco, no cárcere interior, com os pés amarrados com ferros, com as costas ensanguentadas, numa situação dramática. Mas diz a Escritura que por volta da meia-noite eles cantam e eles oram, e Deus manda um terremoto, e a única coisa que me impressiona é que esse terremoto só quebra as algemas e só abre as portas, mas não traz nenhuma consequência, nenhum desastre, nem nada cai na cabeça deles, nenhuma pessoa soterrada, e apenas os grilhões são partidos. Em resposta à oração, meus irmãos, Deus fecha a boca de leões. Em resposta à oração, Deus apaga a fúria das chamas do fogo. Em resposta à oração, os mortos ressuscitam. Em resposta à oração, os demônios batem em retirada. Em resposta à oração, a igreja avança no poder do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Quando a igreja ora, Deus age. Deus age. E eu gostaria de encorajar você, mãe, a continuar orando. Não abra mão de seus filhos, não abra mão do seu marido, não abra mão da sua esposa, não abra mão dos seus filhos, não abra mão dos seus netos, não abra mão da sua família, não abra mão de ver Deus fazendo maravilhas, maravilhas. Deus pode tirar as escamas dos olhos, Deus pode tirar o tampão dos ouvidos, Deus pode tirar o coração de pedra e dar um coração de carne, Deus pode responder a oração. Sabe por quê? Porque muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos levante como intercessores nesta noite.